Presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve autorizar a abertura de CPIs. Viu? Essa sugestão foi feita numa reunião de líderes. O gesto foi entendido como um recado, né? O Lira está dando vários recados, inclusive alguns abertos ao Palácio do Planalto. Ele teve desgastes recentes aí com o governo. Lira também começou a colocar em prática um plano para reagir ao Supremo, assim como foi no Senado. A gente vai tratar da PEC das drogas daqui a pouco, mas falando da Câmara, um grupo de trabalho vai ser instalado para limitação de poderes da Corte perante o Legislativo. Teve um embate público, Reinaldo, com o Padilha, né, que acaba sendo o para-raio do governo, né, quando o Lira quer bater no governo, bate no Padilha, mas a gente sabe que o Padilha está ali representando, né, o presidente Lula, e tem toda uma questão aqui no nosso site destacando agora, por exemplo, Centrão avalia impor derrota a Lula e tirar Padilha do caminho de emendas. Lira dá início a plano para reagir ao Supremo e manda recado ao Planalto. Quer dizer, o Lira está se movimentando. A gente sabe que o período dele na presidência da Câmara está acabando, vai até fevereiro, né, ano que vem. Mas ele ainda tem poder. Agora, qual poder ele tem, Reinaldo? Quer dizer, esse choque que ele está querendo impor, né, com o governo, ele ainda tem esse poder todo? Como é que você está vendo isso? Ô, Diego, eu tenho acompanhado a análise dos nossos colegas, e eu também, eu acho que está todo mundo um tantinho perplexo, ou eventualmente todos nós mais perdidos do que o próprio Lira. Por que eu estou falando isso? Vem cá, você reparou que nesse pacote da vingança do Lira aí, tem medidas que são direcionadas contra o Supremo? O que o governo tem com isso? O governo tem com isso, sempre terá com isso, porque quando você tem um conflito entre poderes, isso não é bom para ninguém. Mas, a não ser para os golpistas, a não ser para um Bolsonaro, que quanto mais confusão, melhor. Agora, vem cá. Eu li, Lira pensa em se vingar, né? Semana passada ele disse, como que é? A coisa vai pegar fogo, não é isso? É. Vamos ver. Aí teve a reunião lá dos líderes. Vamos criar a comissão para discutir as prerrogativas dos deputados ou dos parlamentares contra ações do Supremo. Vocês vão ter que perdoar a minha asma renitente. Mas muito bem. O que é que o governo tem a ver diretamente com isso? Isso é retaliação ao Lula, retaliação ao Padilha? Discutir as prerrogativas dos parlamentares? Tentar impedir, por exemplo, mandado de busca e apreensão na Câmara? Ou então, prisão de parlamentares só mesmo. Nós vamos rever a jurisprudência do Supremo e tem de ser crime, flagrante de crime inafiançável. Nós vamos descaracterizar o crime permanente no caso de organização criminosa. Mas isso é a Câmara que vai fazer? É o Congresso que vai fazer? Outra, nós vamos fazer uma audiência com o Michael Schellenberg e com o Glenn Greenwald para discutir liberdade de expressão, os dois homens do Elon Musk. Isso toca o governo Lula de que maneira? Então, tem coisa que o alvo é o Supremo. O Lira passará agora a se juntar àqueles, tem uma turma no Senado, o Lira vai se juntar a essa turma que vai. Nosso negócio agora é quebrar as pernas do Supremo. É isso que o Lira quer? Para agradar a extrema-direita, ele vai entrar nessa. Lembrando sempre que não existe ato que não esteja, né, sob a jurisdição, por mais tautológico pareça, da justiça. Se esses senhores decidirem tomar decisões que afetem a independência do Supremo, o Supremo dirá não. E aí, faz o quê? Vai invadir o Supremo? Vai quebrar o Supremo? Caminharemos para algumas ameaças
que Davi Alcolumbre, ele vai negar, mas é ele que está plantando, quando ele conversa com jornalistas, tudo caminha ainda para o impeachment de um ministro do Supremo na próxima legislatura, ou sei lá quando, ou então na próxima presidência do Senado, né, no próximo período de 2 anos. Essa crise interessa? Essa crise interessa quando parece ter uma perspectiva de poder, mas a perspectiva de poder aí é de quem? A hora que essa gente resolver esfriar um pouquinho a cabeça, se é que vai acontecer, pode ser que não também, né? Eu ainda lembrei esses dias no É da Coisa, meu programa na rádio, da Marcha da Insensatez, o livro da Bárbara Tuchel, né? Ela analisa ali 4 situações da história, uma meio mítica, as outras reais, né? A mítica é a Guerra de Troia, né? Mas depois tem a Independência Americana, a Guerra do Vietnã, né? Quando a Revolução Protestante se fazem, as pessoas tomam decisões estúpidas, contra a razão, provocando desastres. Será o caso, mais uma vez, porque aqui, isso tudo que eu citei para você, e tem mais uma coisinha ainda na pauta da CPI, das CPIs, isso tudo não mira o governo. Isso mira o Supremo. Então vamos lá. Pauta do Lira, reúne os líderes. Pau no Supremo. Grupo de trabalho das prerrogativas, chamar lá os dois bate-paus do Elon Musk para fazer acusações delinquentes e já comprovadamente falsas. E aí se disse, para destravar aí a pauta da oposição, temos CPIs. Podemos fazer 5 CPIs funcionar ao mesmo tempo. E Lira estaria interessado também. Bom, a menos que ele ache que muita CPI funcionando trava tudo mesmo, porque fica aquela, todo mundo xinga todo mundo, né? Uma delas é a CPI do abuso de autoridade do judiciário. Mais uma pauta contra o Supremo. Tem coisa que o Lira pode organizar e que, de fato, atinge o governo? Tem. Vai derrubar o veto do Lula aos 5,6 bilhões de emendas, das emendas de comissão. Ele pode derrubar esse veto. O veto, a restrição que o Lula fez à lei translocada da saidinha. Esse veto, aliás, nasceu morto já. Tanto é que eu disse aqui que eu, no lugar do Lula, não vetaria, né? É um absurdo? É um absurdo. Mas é um absurdo que, inclusive, vai cair nas costas dos governadores também. Se eles não querem ajudar, o governo não pode ficar pendurado na brocha. Como eu acho que há inconstitucionalidades nesse projeto da saidinha, que vá para o Supremo. Porque você fazer um veto que você sabe que vai derrubar, eu não vejo muita vantagem nisso, né? No mais, são CPIs. CPI do tráfico infantil e exploração sexual na ilha de Marajó. Isso é contra o governo? Não. Tem muita fake Sobre o news sobre avanço isso, do né? crack. Hã? Tem muita fake Oi? news sobre isso aí. Não, é um absurdo. Sim, mas escuta, mas isso não é contra o governo. Isso É, é delírio da malucada. A é, CPI do avanço do crack. Vem para São Paulo aqui, ó. Vem falar com o Tarcísio aqui. aqui do lado. Sabe muito bem, aqui do lado. Pode dar aula, inclusive, de como é, inclusive, que você supostamente combatendo a Cracolândia, que fica, digamos assim, num raio de. A Cracolândia, que tinha um raio de 1 quilômetro, a depender do que você faça, ela passa a ter um raio de 10. É. O governo de São Paulo, junto com a prefeitura, pode dar aula, inclusive, de como espalhar a Cracolândia, sem combatê-la, né? Isso é contra o governo? A CPI das passagens promocionais. Oxe, das distribuidoras de energia elétrica. O que eu acho, em síntese, é que
parece que isso aqui, o conjunto da obra, indica muito mais um Lira perturbado do que um Lira com foco. Atenção, o Lira, ele é truculento, ele estabelece relações que eu chamaria de toda a relação dele política, por tudo que todo mundo conta, de todas as áreas, inclusive de aliados dele, o Lira ele está sempre operando no que eu chamaria na violência metafórica, né? Tem sempre um potencial, não um potencial, mas tem sempre a linguagem da violência e do confronto. A linguagem sanguinolenta traduzida em questões políticas. Nunca há acordo com o Lira. Ou o Lira leva, ou ele busca aniquilar o outro. É assim que ele funciona, é assim que ele tem funcionado. E como ele é um sindicalista dos parlamentares, ele vai conquistando benefícios para os parlamentares e eles topam essa relação de submissão remunerada. É. Submissão remunerada com emendas. 53 bilhões, se derrubar o veto agora 5,6 bilhões, serão 53 bilhões em emendas, gente. Muita coisa. 23,6% do que resta de dinheiro livre para o governo. É quase um quarto da grana do dinheiro livre só para o Congresso. Mas ele cobra um preço, né? Agora, o que me parece é que, como ele andou sendo contestado aqui e ali, como estão surgindo alguns nomes à presidência que não são exatamente os escolhidos por ele, que também tem trânsito junto à base dele, como ele está, bem ou mal, ele está na reta final do mandarinato dele, né? Me parece que ele está um pouco destrambelhado e gente agressiva como ele, autoritária como ele, quando contestada, pode perder a Tramontana. Essa pauta aqui é uma pauta destrambelhada, se for isso. Ela é tão enlouquecida que eu acho que não deve ser bem isso. O Lira quer mesmo. Eu estou enganado? Ou o Lira apelou ao Supremo para se livrar de uma investigação que tinha Alagoas como foram? Justamente afirmando que os amigos dele estavam sendo investigados lá, na prática era ele que estava sendo investigado. E ele conseguiu anular a investigação no Supremo. Ele quer mesmo? Ele quer mesmo tirar completamente o Supremo do foro dos deputados? Será que é isso? Né? Então, vamos lá. Vai investir na crise institucional? Lira tem apoiadores importantes. Lira tem o apoio importante do mercado financeiro. Sim. Ele sabe disso. Ele é um homem do mercado financeiro. Aqueles que lhe dão suporte querem uma crise institucional como nunca aconteceu, porque é o seguinte: a hora que se caminhar 1 ano e 3 meses depois da invasão da sede dos três poderes e tal, e na sequência de um governo golpista, a hora que se caminhar para cima do Supremo, para tentar quebrar as pernas do Supremo, aí nós poderemos ter uma crise realmente de proporções inéditas. É. Né? Vai fazer o quê? Chamar as Forças Armadas?